Deixa eu te fazer uma pergunta, a gente estava falando sobre política, visão, e como que você vê a diferença entre uma liderança política e uma liderança empresarial? Porque eu acho que a liderança ela vai talvez fazer com que as pessoas, o pessoal do meio da política trabalhe mais em prol, né, do coletivo, né, do que fique bom para todos, né. Eu costumo pensar da seguinte forma, né, se a gente analisar a sociedade, ela é baseada por incentivos, né, então se a gente analisa atores, vou utilizar esse termo que é o termo sociológico, né, Hum. atores sociais, Aham. atores políticos, a gente tem que analisar definitivamente quais são os seus incentivos, né. O incentivo de um empresário, ele é diferente do incentivo de um político, né, então por exemplo, o incentivo do empresário talvez, né, como a esquerda adora falar, é o lucro, né, não é somente isso nem de longe. Mas, por exemplo, como um deles, o lucro. O incentivo de um político talvez seja o quê? Ganhar as próximas eleições? Fazer mais votos? Ou será que a sua intenção realmente é boa, seu objetivo é bom? Porque Santo Agostinho falava, para realmente uma ação ser considerada boa, a sua intenção tem que ser boa, o seu meio tem que ser bom e seu resultado tem que ser bom. Então é uma tríplice, né, que deve ser observada. Então analisando esses incentivos, né, novamente eu volto para o pilar da conduta. Então eu acho que uma coisa há em convergência, né, uma liderança que tem como um pilar o seu propósito. Então a liderança ela é lastreada no propósito. Tá, mas qual é o propósito? O empresário também faz ação social. E olha como eu vejo eles fazerem, é às vezes muito mais e mais eficiente, ou melhor, na maior parte das vezes mais eficiente, porque chega muito mais rápido do que a ajuda, do Estado, por exemplo. A gente viu isso no Rio Grande do Sul, né, quantos foram os empresários que se mobilizaram, tiraram do seu, né, para fazer uma ação eficiente em prol de outras pessoas, né, o que quebra mais uma narrativa que o empresário pensa no seu próprio umbigo. Essa mentira realmente é quebrada só pelo fato de você olhar que um empresário, por exemplo, vendedor de cortinas, ele precisa de pessoas para que comprem essas cortinas. Para essas pessoas comprarem essas cortinas, o empresário se interessa em ter um bairro de boa qualidade, com circulação de pessoas, Com com certeza. segurança, com saúde, com Com bem-estar, porque as pessoas compram mais. com excelentes casas, a Excelentes casas, moradia para apartamentos, todo mundo, exato. bem financeiramente, os filhos Claro. em boas escolas. Então, o empresário não é ninguém mais do que o mais interessado em ter uma sociedade funcionando. Porque não é? A Um sociedade funcionando empresário quer que a economia esteja a melhor a possi todo a vapor. roda girando o mais rápido possível, que vai ser Exato. bom para todos. Exato, e para E para o isso governo acontecer também, que vai exatamente, arrecadar mais, exatamente, que vai poder gerar mais ações, que vai beneficiar mais pessoas. exatamente. E é isso que aconteceu, por exemplo, que a gente viu no governo Bolsonaro, em que os impostos não foram aumentados, como nos outros governos, os impostos foram diminuídos, mesmo com fatores extraordinários, né, como por exemplo o período pandêmico. A gente viu que mesmo com os impostos sendo menos incisivos, com aquela senha arrecadatória, a arrecadação subiu. Ou seja, aquela mentalidade de que para se arrecadar mais precisa cobrar mais impostos, ela caiu por terra, né, que a gente viu que na prática isso acontece. Santa Catarina, por exemplo, com o nosso governador Jorginho Mello, é o único estado do país que não aumentou impostos. E a gente vê as nossas contas no azul, né, obviamente com uma boa gestão, Claro. a gente vê empresas estatais dando lucro com uma boa gestão, e a gente vê a arrecadação subindo no nosso estado, e sobrando dinheiro para fazer políticas públicas. Isso que o governador, por exemplo, eu gosto de trazer o exemplo do governador Jorginho Mello, porque além do nosso estado ser belíssimo para ser administrado, e nós somos um estado culturalmente diferente, e isso envolve empreendedorismo também, a cultura do empreendedorismo, a gente consegue ver o que um político, aí eu entro na parte da liderança, né, o que um político que tem esse espírito de liderança que um empreendedor tem, ele consegue visualizar no setor produtivo. O governador Jorginho Mello trouxe a sua atenção, por exemplo, para estradas, rodovias. Por quê? A nossa logística estava prejudicada há muito tempo. Com Os certeza. setores que precisavam da logística pujante estavam prejudicados há muito tempo. Nossas estradas estavam a 80% de ruins, em estado ruim, segundo as avaliações. Agora já estão 80% em boas e ótimas. E ainda tem muito mais para ser feito. Por exemplo, o contorno viário aqui da Grande Florianópolis, que afeta, né, Muito. os empreendedores que, por exemplo, precisam de logística com cargas mais pesadas. Sim. O contorno viário veio para resolver. Agora o governador anunciou a nossa estrada que vai contornar ali Joinville, né, que vai fazer É. aquele contorno que trava ali em Itapema, você que vai a Balneário diversas vezes, ali Total. vai precisar daquele contorno, obviamente vai demorar mais tempo para Claro. ser realizado, mas é uma iniciativa a ser feita. Então, é um governo que tem um espírito empreendedor no setor público. Por quê? Ele entende que com
o setor produtivo funcionando, pessoas empregadas, Santa Catarina tem o menor desemprego do mundo. Eu não errei, tô falando sério, o menor desemprego do planeta. Se Santa Catarina fosse um país, a gente tem o desemprego menor do que a Alemanha, do que os Estados Unidos e todos os países da Europa. E isso é verdade. Nós temos lojas em Santa Catarina e a gente sempre tem vaga aberta. Pagamos bem, os Sim. usuários Exatamente. sempre temos Estado com vagas. menor taxa de analfabetismo, estado com menos Bolsa Família, ou seja, pessoas que realmente têm um espírito de empreender. E eu gosto de trazer esse exemplo de Santa Catarina para essa pergunta, porque a gente vê aquilo que novamente eu falo, a conduta dos seus políticos. As pessoas, o próprio eleitor catarinense condiciona o seu voto a escolher pessoas com conduta de empreender. E aqui eu uso o termo empreender, obviamente para o público, né? Mas trazendo o ponto da liderança e do entendimento das camadas sociais e como elas funcionam. Então, traz para o seu voto aquele que empreende dentro da política, aquele que entende as camadas sociais e como que pode ser feito para resolver. Que é muito daquilo que a gente conversou no início ali, sobre conversar sobre as demandas, entender como pode ser feito. Eu acho que entra nesse sentido.